E hoje no podcast do Agro 2 nós vamos trazer o cara, doutor em irrigação. Exatamente. E o mais interessante que eu falei assim, você é doutor, porque você tem doutorado, porque hoje em dia tem tanta gente que se intitula doutor. Né? E sim, ele é um doutor De verdade. em irrigação e é conhecido nas redes sociais como doutor irrigação. É isso aí, moçada. O episódio tá fantástico, porque nós vamos puxar a língua dele, ele vai falar pra gente aqui tudo sobre o universo da irrigação e que você precisa saber se você é apaixonado pelo agro, assim como nós aqui do Agro 2. Exatamente, e é um assunto que tem trazido muita curiosidade. Todo mundo quer saber sobre irrigação, principalmente porque a gente vem falando muito sobre a escassez de água, sobre a falta Crise de hídrica. chuva, a crise hídrica. Então é um assunto que sempre a gente volta, traz aqui novamente no podcast pra gente discutir, conversar, ver o que mudou, quais são as novas tecnologias, o que mais se usa aqui no Brasil. Ou seja, tem muito pano pra manga nesse episódio de hoje. E você já tá nos seguindo em todas as nossas redes sociais? Hoje eu vou falar do Instagram. Você já tá seguindo a gente lá no Instagram? É @portalagro2. Vai lá seguir a gente também, viu? Além daqui no YouTube, é claro, e lá no Spotify. Perfeito. Então vamos deixar de conversa, Lara, e já roda a vinheta aí. Bora pro episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso querido Agro 2 Podcast. Exatamente. E aí, Pedro, eu que vou te perguntar hoje. Tá tudo bem com você, Pedro? Nossa, se melhorar, estraga. Trem bom é coisa boa. Fiquei sabendo que você tá fazendo uma mudança aí de Deus residência, o tá livre. meio corrido, mas tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem, Ou tá graças a Deus. caminhando pra ficar em ordem. Vou chamar o doutor Irrigação para ir lá me ajudar com as minhas plantinhas lá também. É isso aí. Então, já que você falou do doutor irrigação, eu quero que você apresente o nosso doutor que vai participar desse podcast de hoje. Com o maior prazer. Ele é o Enoque Pereira, engenheiro agrícola, aí formado em Viçosa, com mestrado e doutorado em irrigação e drenagem. Então ele é doutor de verdade, gente, tá? Ele é doutor de doutorado. Como é que você tá, Enoque? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lara, por estar aqui. E para mim é um prazer falar de irrigação, porque eu realmente amo irrigação e amo expressar, né, aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente vive. E para mim é orgulho estar aqui presente com vocês aqui no Agro 2 e estar falando um pouquinho mais daquilo que a gente vive. Que bom, a gente fica muito feliz de você ter aceito o nosso convite, estar aqui para esse bate-papo. E eu sei que você bate papo com o pessoal na internet para falar sobre esse universo que é a irrigação. E o que é que você mais comenta nas suas redes sociais? O que mais as pessoas perguntam para você? Qual é a grande dor da irrigação e que você tenta solucionar na internet? Lara, o universo digital, assim, eu tive a oportunidade de começar, tem cerca de uns 3 anos, e eu ministrava aula de física, né, para os meus alunos mais recentes, mais novos. E eles com 14, 15 anos, professor, por que você não coloca os vídeos? E aproveitei, né, aquela oportunidade e comecei a postar. Então eu digo, né, os meus primeiros 100 inscritos foram os meus alunos que me incentivaram. E aí eu comecei a postar no canal DR Irrigação Enoque. E aí foi ganhando um pouco. Hoje eu vejo o seguinte, a demanda hoje é por coisas muito simples, né? Coisas que para o profissional isso é muito banal, um espaçamento de aspersor, a escolha de um aspersor correto. E para a maioria desses irrigantes que estão começando, eles começam muitas vezes fazendo do jeito deles totalmente errado. E às vezes uma dica que ele escuta ali, ele fala, nossa, muito obrigado porque eu já comecei o projeto, já não fiz errado, você evitou um prejuízo muito grande. Isso é muito gratificante, né? É, o que a gente tava falando até no episódio passado com o seu amigo lá, o Pedrão, o Pedro Moura, até vou mandar um abraço para ele. Foi um ótimo episódio, a gente falou de irrigação localizada, né? Hoje a gente vai falar da aspersão, do pivô central, da irrigação de uma maneira mais ampla. E o que ele tava falando era que, porque, por exemplo, você vai fazer um puxadinho na sua casa, você faz de qualquer jeito, você não vai lá, não contrata um arquiteto, não contrata um engenheiro. Na irrigação não pode ser diferente. Né? Você vai fazer um projeto, tem uma engenharia por trás da irrigação, por mais que você ache que não tenha, mas tem. E muito estudo e muita tecnologia embarcada, né, Enoque? Exatamente, Pedro. Assim, nós estamos vivendo hoje o melhor momento da irrigação.
Se nós colocarmos aí um gráfico, fizermos um estudo, né, o que a gente vendia, digamos, em 2 anos, nós estamos vendendo em 1. Então, é realmente o dobro de tudo que estava acontecendo no passado. Eu estou dizendo ano 2021. E tem um estudo muito bacana, ele é um estudo lá feito pelo Ministério da Agricultura, né? Foi publicado agora em agosto de 2021. Ele traz um dado muito bacana. Ele fala o seguinte: no Brasil nós temos hoje 8,2 milhões de hectares irrigados. E nos próximos 20 anos nós vamos crescer mais 4,2 milhões de hectares. Muito rápido. Nós vamos para quase 13. Exatamente. Então, assim, nós vamos aumentar 50% da irrigação que a gente tem hoje. Então, é muita coisa. Você vai pegar ali, nós vamos dobrar, né? Um curto espaço de tempo. Um curto espaço de tempo, tá? Eu acredito que esse número vai ser muito maior. Tá? Então, esse estudo ainda é conservador. É isso, porque a tecnologia também e o conhecimento é exponencial, né, Nock? Ele não tem como você projetar uma coisa que o crescimento, às vezes, é 10 vezes mais do que você tem como imaginar. É uma PG, né? Não é uma PA, né? Exatamente. Uma progressão geométrica. Então, assim, em termos de crescimento, e o que eu vejo que o crescimento vai trazer é o seguinte: é todas as áreas. Quando eu pego lá 5 áreas da irrigação localizada, carretel, aspersão, painel pivô, verde. E até a parte residencial, né? Ela vai crescer de igual forma. Todas estão crescendo de forma igual. Mas você acha que esse crescimento ele se dá por quê? Por causa do acesso a essa tecnologia ou por conta da necessidade mesmo? Aí eu pego um estudo da OMS que ela traz o seguinte: até 2050 nós temos que aumentar a produção em 50%. Sim. Então veja bem, no mercado sequeiro, né, que é a produção sequeira, eu dependo de chuva. Esse ano vai ser muito bom, tá chovendo bem. Ano passado foi muito ruim. Então eu preciso crescer produção de alimento. Como é que eu dependo do clima? Mas eu posso ficar à mercê do clima. Exato. Aí para mim crescer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmatar a área. Eu tenho que aumentar a área plantada. Com a irrigação, não. A irrigação ela é o caminho contrário. Ela reduz o tamanho de área e cresce verticalmente. Então, a irrigação entra como um fator muito do lado ambiental. Tá? Apesar que, às vezes, é tido como vilão. Controverso, né? Poxa, Sim. não é. É que a gente ouve muito. Eu entro com a irrigação, eu estou evitando, né, desmatamento. Mas por que a irrigação é tão importante? Olha só. No Brasil, nós temos cerca de 8% da área irrigada. 8%. Não é nada. Nós estamos atrás de países como o Paquistão, empatados com o país México. Gente, a gente irriga muito pouco. Isso porque nós somos uma potência agrícola. Né? Imagina se começar a irrigar de forma sistematizada mesmo. Imagina aonde que nós não vamos chegar. Então, o que a gente imagina? Nós somos potência agrícola ainda porque temos um sequeiro muito bom, uma época de chuva muito boa. Mas dá para a gente evoluir muito na parte de irrigação. Então, eu falei em 8 milhões. Tem um estudo que de hectares irrigados, né? A Embrapa fez e ela estipula o seguinte: nós temos 8,2. Nós podemos chegar a 60 milhões de hectares. Ou seja, nós vamos crescer quase 10 vezes. Quase 10 vezes. Imagina a produção para esse crescimento de quase 10 vezes. Por isso que o resto do mundo fica fazendo campanha contra o nosso agro. Porque eles, na verdade, eles estão com medo. Sim. Porque a hora que o brasileiro acordar do sono profundo que ele vive, né, o produtor rural de uma maneira geral... Que ele entender sobre esse potencial e aonde ele pode chegar. E eu tô falando assim, dessa maneira dura, porque, gente... O mundo está na nossa mão. O Brasil hoje ele já é o celeiro do mundo, já alimenta, enfim, né, muita gente no mundo. E o nosso potencial, não existe outro país no mundo que tenha o potencial que nós temos. Por isso que aquela frase, Deus é brasileiro, eu acho que é verdade. Porque aqui nós temos terra boa, nós temos clima bom, nós temos água de sobra, né? Só falta mesmo a gente investir na tecnologia certa. Porque acho que depois da irrigação, né, não só a irrigação, mas... Aí a gente tem que passar por logística, infraestrutura, né? Sim, porque também da como é que produção. não adianta a gente triplicar a produção e não ter como tirar isso de dentro da fazenda, né? Não, aí você tocou num ponto muito interessante, infraestrutura, né? Do ponto de vista de equipamentos, né? Hoje você consegue comprar equipamentos, trazer tecnologia está presente aqui, né? A gente tem tecnologia do mundo todo, isso está universal, eu posso comprar de qualquer lugar, está presente aqui com as marcas, a marca que a gente representa, tá? Só que a infraestrutura não depende do produtor rural. Isso. Eu preciso de energia. Nós estamos muito carentes. Nós precisamos crescer muito em energia para dar conta
dessa demanda. Isso, até porque é um ponto muito importante, doutor Enoque, que você tocou aí, porque a gente às vezes acaba ficando preso na mão de meia dúzia de caboclo que tá lá em Brasília assinando papel que nunca pôs o pé numa fazenda e que tá amarrando uma concessão de energia, um projeto que tem que andar para fazer o Brasil de fato acontecer. Exato. É o famoso, eles adoram vender dificuldade para comprar facilidade, né? Exatamente. Então, assim, esse é o ponto, né? A agricultura ainda precisa destravar nesse momento, né? A questão ambiental é uma questão burocrática, mas ocorre e vai indo. Agora, a questão de infraestrutura por base de energia... Limita muito. E realmente... E até mesmo o escoamento. Porque quando a gente fala assim, como que o produtor pode escoar isso? Ele pode aumentar demais essa produção, mas quais são os portos que nós temos disponíveis? Qual que é a logística que é feita? E a gente sabe que hoje, com a produção que a gente já tem hoje, nós praticamente não temos rodovias. São rodovias extremamente sucateadas, são poucas rodovias. Então, são vários entraves também para nós sermos essa potência. Então, a gente tem tudo na mão. E eu falo até mais, que eu falo que o produtor brasileiro, ele é valente demais. Porque apesar de toda a diversidade, ele está ali segurando a balança comercial. Por mérito próprio. Claro que tem uma ajudinha do governo, mas é mais mérito próprio mesmo, que ele é um desbravador. Hoje, se a gente analisar a área irrigada, 96,5% da área irrigada no Brasil, ela é do produtor rural. 3,5% é governamental, são os assentamentos. Né? Não é nada. Ou seja, por isso que roda, por isso que funciona, porque está no setor privado, está rodando. Então, né? É gente que trabalha de verdade. Exatamente. Ou seja, a pessoa corre atrás aqui e ela faz o negócio girar. E a irrigação ela tem uma vantagem muito grande. Olha só, o escalonamento de produção. Tá? Uma área irrigada produz, em média, 7 vezes mais em renda do que uma área não irrigada. Tudo bem que quando eu pego milho e soja, é só 2 vezes. Só 2 vezes. Só. Tá? Mas aí, já dobrou, né? Já dobrou. No mínimo, já dobrou. Quando eu vou para culturas HF, tomate, batata, culturas de alto valor, aí o potencial sobe muito. Né? A própria questão de hortaliças, né? Hortaliça a gente não trabalha nem em hectares, fala em metro quadrado. Metro quadrado. Mas por quê? O valor aplicado é muito alto. 1 hectare de alface é R$200 mil. Tá? 1 hectare de soja, 1 hectare de milho, nós estamos falando na faixa de 7, 8 mil reais. Então, quer dizer, a irrigação ela entra com esse potencial, né? De você trabalhar em diferentes áreas, em diferentes escalas, mas em áreas grandes, o que é bacana? Eu consigo antecipar plantio, escalonar a colheita, né? Por um período maior, usar menor quantidade de máquinas, ou seja, a mesma quantidade de máquinas atende uma área muito grande, desmatar menos. É tanta vantagem que a gente, né, fica até quem perdido aqui, escutando, né? vai falar assim, tá puxando sardinha. Mas não é verdade. Tem estudos, você está trazendo também números, Isso que eu ia falar. O que é bom de entrevistar o Enoque aqui é que você tem muita estatística na cabeça, né? E assim, a gente também dá aula, né? Você é professor também no universitário. Hoje eu sou professor, ministro numa faculdade particular para os cursos de agronomia. Aqui em Goiânia? A disciplina, lá na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Nossa, então você moro lá. Então você tá andando longe. Lá? Eu moro lá e hoje na Pivô eu tenho a missão de levar o conhecimento. A Pivô teve uma visão muito diferente, né? Estou há cerca de 2 anos dentro dessa empresa. E a visão deles foi fazer o seguinte, pegar o conhecimento e colocar dentro da empresa. Então eu sou responsável por treinamento de equipe, projetistas, vendedores. A nossa missão é exatamente trazer qualidade no atendimento ao nosso cliente. Então, o máximo de eficiência. Excelência, esse é o nosso alvo. Nós queremos isso. Então, nós buscamos isso e aí eu rodo loja, visito produtores, acompanho. Então, assim, todo o estado do Goiás, noroeste de Minas e Bahia, nós rodamos. Só para vocês terem uma ideia, 65% da área irrigada, né, por pivô central, a Pivô atua dentro dessa área. Então, é uma área muito grande. Nossa, né? Você tá doido. Cristalina. E para mim foi um crescimento pessoal muito grande. Né? Eu tive a oportunidade, né, de conhecer os 3 maiores pivôs aí do mundo que estão aqui no Brasil. Que tamanho que é? É a mesma pergunta que eu ia fazer. A minha curiosidade então, o primeiro essa. pivô está na cidade de Pedro Afonso, Tocantins. Né, de 530 hectares. 530 hectares, um pivô. Olha,
Assim, o número maior que eu tinha ouvido era de 450. Agora é 530. Rapaz, pensa o tamanho dessa propriedade. É mais ou menos assim, você tem que imaginar assim, vamos pegar um hectare, mais ou menos um campo de futebol, né? Um pivô. São 530 campos de futebol. Um pivô do tamanho... De Que tamanho que é esse raio dessa circunferência? Dá 1.300 metros de raio. Girando. Claro, 2 dias para dar uma volta. É um pivô de cana, né? É muito grande. E aí a gente tem uma área muito plana, né? Também, assim, grande demais, né? Não, o pivô, ele suporta. E compensa? Porque assim, eu imagino que para você rodar um maquinário desse, a energia, o tempo de rotação, ele é muito alto. Porque eu fico pensando assim, compensa um desse de 530 ou então a gente coloca 2 de 265? 65, entendi. Financeiramente, quanto maior o pivô, mais barato ele fica por hectare. Dilui, né? Mas mesmo desse tamanho todo? Mesmo desse tamanho. Quanto maior, mais barato ele fica por hectare. Porém, existe um limite de lâmina, né? Que tem questão de diâmetro, de tubulação. De lâmina de água, né? Lâmina de água. Você não pode ter um pivô com um diâmetro muito, muito grande, porque... Para tocar um pivô desse aí, você vai precisar quase que de um Rio São Francisco. Então, por isso, assim, esse pivô muito grande, ele é para cana. Tá? Que precisa de uma quantidade de água bem menor. A cana... É uma cultura que responde... Rústica, né? Se você der 50% da água que ela precisa, ela vai muito bem. Então dá certo. Aí eu vou para o segundo pivô. 435 hectares aqui em Tomazinópolis. Você conheceu esse grandão aí Tomazinópolis também. ali dos Tomazini, né? Exatamente. Que era a fazenda dos Tomazini e aí... Isso. Acabou virando até a cidade, emancipou, eu acho, né? Virou cidade. Então, lá já é diferente. Lá é motor a diesel. 2 mega motores de 250. Tamanho dessa sala aqui, ó. E outro pivô gigante também, irrigando milho. Mas ele entra o quê? Faz uma safra bem feita. A hora que dá o veranico, ele entra. Então, um pivô estratégico. Aí o outro, terceiro, 427 hectares, Jales Machado, cana novamente. Goianésia. Ok, Goianésia. Novamente, mesma situação. Hoje, economicamente, se eu falar em termos de pivô, nós trabalhamos com pivô, o máximo tamanho aceitável varia de 140 a 220. São os maiores, assim. Hectares. E quando você economicamente, sim, quando você fala aceitável, é nesse sentido de qual sentido que é o aceitável? É mais fácil de rodar, dá menos problema? Isso. Porque eu imagino que um desse tamanho pode dar mais problemas, assim, às vezes entupir alguma determinada região, né? Estragar a quantidade de água que sai. É mais no sentido de lâmina. Com esses pivôs muito grandes, a lâmina é muito baixa. Então nós estamos falando, por exemplo, pivô de lâmina de 2 milímetros, sendo que a planta precisa de 5, de 6, de 7. Então eu estou fornecendo uma quantidade muito pequena. Agora, quando eu passo para pivôs menores de 200, 150, 160, né, eu consigo fornecer os 8 milímetros que a planta precisa. Então eu estou fazendo uma irrigação total. E nesse caso de pivô muito grande, eu estou fazendo uma irrigação parcial. Tá? Que são aí para cultivares que não precisam de mais tanta água, são mais resistentes. Exatamente. Aí funciona bem. Aí funciona bem. Doutor, e é difícil conseguir, por exemplo, a questão da outorga de água para um projeto de um pivô desse tamanho? Ou não? Como é que é a sua visão nesse aspecto? Bom, por exemplo, a questão da outorga. O Brasil é o país mais rígido em termos ambientais. Nós temos uma legislação bem construída, tá? Que você consegue usar no máximo 50% da menor vazão do rio em 10 anos. Tá? Principalmente a legislação de Minas, que é mais rígida ainda que Goiás, que é mais rígida que a Bahia. Na prática, se isso for seguido, se isso for correto, aplicado, não vai ser a irrigação que vai ser o problema de consumir essa água. Tá? Eu falo sempre isso. Nós temos uma legislação bem feita, bem amarrada, que na verdade é até demorada demais. Eu solicito uma outorga, ela demora 2 anos para ser avaliada, que sim ou que não. Poxa, demora demais. E até lá o produtor faz o quê? Nada. Sem outorga ele não consegue só financiamento embargo, no banco. Sai embargo. Tem gente que acha que, né, a pessoa irriga lá,
ele está irrigando de qualquer jeito. Gente, isso não acontece. Banco não financia sem um pedido de outorga. Sem outorga na mão. Não, e outra, né, Enoque, não vai... O cara não vai fazer um investimento, porque um pivô também, né... Eu não gosto de falar a palavra caro, porque caro é o que não resolve, né? O povo já cansou de escutar eu falar essa frase. Mas é um investimento alto, porque é um produto de valor agregado, que tem uma tecnologia, que tem vários profissionais multidisciplinares envolvidos na construção de um projeto desse. E é uma engenharia. Então, assim, o produtor, ele não vai chegar, vamos pôr um pivô aqui de qualquer jeito. Não, não é assim, né? Não tem jeito. Exatamente. E a outorga é essa segurança. Por exemplo, a outorga era 5 anos, há um ano atrás mudou para 10. Eu acho assim, ótimo, mas eu gostaria que fosse mais. O tempo de concessão. O tempo de concessão. Veja bem. Não sabia dessa. Imagina que eu te dei um tempo de concessão desse terreno aqui, desse prédio que nós estamos. Aí você constrói, investe. Eu falo, você vai usar por 10 anos. 10 anos. E a estrutura tá toda lá. E depois? Poxa, gente, é muito desumano. Realmente. Né? Eu realmente construo um equipamento e antes era pior, era 5. Se você olhar nos termos normais, demora 1 ano até a implantação de um pivô, energia. Então, eu só tinha 4 anos para utilizar e pode chegar no final e não ser renovada essa outorga. Aí fica aquele elefante branco lá. Traz uma insegurança muito grande, né? Passou para 10, já melhorou bastante. Você acha que por isso também ainda a gente está engatinhando nessa questão da irrigação? Você acha que esse é um dos motivos? Ou você acha que está mais atrelado ao valor ou à falta de conhecimento? Ou a energia? Hoje é São energia. várias variáveis, né? Se a gente pegar hoje o que tá impedindo mais é a energia. Acho que você pode trazer essa visão mais técnica nesse aspecto. Porque eu já fui em propriedade, por exemplo, que o produtor queria instalar um pivô lá, mas ele precisava puxar, tipo, 3 km de linha elétrica. E era, tipo, 50 mil reais só para ele puxar o quilômetro. Isso. Tá. Aí fica inviável. Não sei se ainda tá esse preço. Deve ter aumentado, com certeza. E o interessante é o seguinte, essa questão da energia, né? É muito bacana. Eu tenho que pagar a extensão de rede, é mais ou menos assim. Você compra e chega para a concessionária de energia e fala, agora é seu, de presente. Que beleza. Então, assim, é muito desumano nesse sentido. E por isso que realmente, por isso você fala assim, poxa, a agricultura brasileira, nossa, o agricultor familiar... Você tá brincando, cara. Ele não consegue, gente, porque é muito... O investimento ele tem que investir em infraestrutura pro Estado. E aí depois ainda tem que pagar o talão de luz aí. Que não era obrigação dele, isso não deveria ser obrigação. Eu fico vendo assim, poxa, imagine eu ter uma empresa e eu não querer vender o meu produto. É mais ou menos o que as concessionárias de energia fazem. Eu usaria outro nome. Mas eu não vou falar um nome feio coisa, aqui, não. Eu tava vendo, até a questão da energia solar. Você não pode deliberadamente chegar e montar a sua microusina. Porque até a luz do sol hoje já tá sofrendo já tem tarifa. Privatização, né? Então, cara, que absurdo, hein? Eu vou lá, construo uma rede de energia para puxar para minha fazenda. E pago o talão da energia. Pago o talão e dou de presente a estrutura, é isso mesmo? Exatamente. Aí ela fica assim, não, agora eu que serei responsável pela manutenção. Poxa, é bom ser responsável pela manutenção de uma coisa novinha, né? É a mesma coisa você comprar o carro, entregar lá e falar, não, agora eu vou alugar o seu carro. Problema. E é mais ou menos esse aspecto, né? Isso, infelizmente, nós temos isso. E aí é o grande gargalo hoje das grandes propriedades, dos grandes investimentos, é isso. Mas não tem um incentivo. A gente acompanhou nos últimos 3 anos um movimento muito interessante, tá? De empresas de outros ramos entrar na agricultura. Então, hoje nós temos empresas do setor logístico, compram fazendas e começam a investir. Empresas construtoras, grandes construtoras, começam a investir. E aí trouxe uma característica muito grande. Por exemplo, construtoras, quando elas vão fazer investimentos, elas fazem investimento assim, muito alto. Para a gente, uma venda muito boa era uma venda de 10 equipamentos de uma vez. Nossa, era muito bom. Quando esses grupos chegaram, é 30. Daqui 6 meses, mais 30. Ô, louco. Então são volumes assim muito grandes e a infraestrutura eles fazem muito rápido. Porque eles já estão acostumados. Já tem um know-how. Que legal. Isso é muito bacana, né? Que a gente vê outras áreas entrarem e assim, cada vez mais entrarem. É porque também... os investidores também estão vendo essa oportunidade no agro. Demais. Então, os olhos do mundo e até mesmo dos investidores aqui dentro do Brasil estão voltados para o agro. A China está comprando terra aqui a rodo. Quando a gente vê a rentabilidade do produtor nesse período de pandemia, né? E eu falo assim, eu vivi esse momento de pandemia viajando. Eu também.
Minha esposa me deixava, nossa, mas cuidado. Eu fui contratado, na segunda semana entrou a pandemia. E eu continuei viajando. Normal. Normal. Não parou, né? Não sei o que é Covid, não peguei. Ela pegou em casa. Eu também e eu não peguei. viajando também. Na estrada não teve estrada, nada. Eu também, normal. na época, cara, foi em março, né? De 2020. De 20. Eu tava em plena safra de soja e trato cultural e colheita. Cheguei a andar dentro de uma cabine de uma colhedora durante 1h30 com um cara que tava contaminado e dei a sorte de não ter pegado. Você acredita? Ai, que bom. E assim, aí vivi nesse momento de pandemia, né? Teve dia de chegar numa cidade, eu cheguei numa cidade, chamava Mambaí, Goiás, uma pequena cidade e tal. Cheguei lá aquelas primeiras semanas que tava todo mundo com medo. Caos, ninguém sabe o que ia acontecer. Né? E eu não achei nada para comprar na janta. Tudo fechou. Tudo fechado. Cheguei num lugar, era um supermercado, falei, moço, tá Pacote de tudo fechado. bolacha aí. Comprei um pacote de bolacha, um refrigerante. Nossa, acertei. Essa é a janta. Cara, não tá tudo fechado aqui. Eu falei, mas quantos casos tem? Nenhum. Era assim, né? Era o medo tomou conta. Era mídia, né? Mas o agro não parou. Não parou. Graças Ao a Deus. contrário, teve vários investimentos, como você disse. Nossa, eu fui que na você região vendia em 2 anos, você vendeu em 1 ano. Eu fui na região do Vale do Araguaia, região do Novo Mundo ali. Eu chegava num ano, daqui 3 meses eu voltava, a paisagem mudou. Assim, realmente muito pujante, né? Graças a Deus, realmente segurou aí a ponta. Você não é o primeiro convidado que vem aqui que fala que realmente esse período pandêmico Pro foi agro um foi boom. bom. Em vários setores do agronegócio, né? Na irrigação, nos grãos, na pecuária, na agricultura de maneira geral, cresceu bastante. Teve os problemas que teve, que a gente ainda tá passando, né? A gente ainda não saiu disso aí. Mas eu acho que teve um saldo positivo nesse aspecto. Exatamente. Né? E como é que chama a cidade, cara? Lá em Minas, que tem na divisa, até que tem um arroz famoso lá, que tem um pivô grande também. Que Minas também tem muita área irrigada, né? Unaí, Cristalina. Unaí. Unaí aí já tá perto ali de Cristalina também, né? Isso. Que já Cristalina hoje é o município mais irrigado do Brasil, não é? Então, hoje, na verdade, nós temos, a gente chama de tríplice, né? A maior irrigada hoje fica em Paracatu, né? A maior irrigada do Brasil, que dá em torno aí de 72 mil hectares, 72.648 hectares. Em segundo lugar vem Unaí, 72.300, então é 300 hectares abaixo. Em terceiro lugar, Cristalina. Então toda safra muda isso aí. Ó. Então, assim, as 3 cidades são divisas. Né? Então, Paracatu, Unaí e Cristalina. Cristalina começou, foi a primeira. Aí Unaí ultrapassou e agora Paracatu ultrapassou. Mas ficam ali viram brigando. os benefícios ali, que Cristalina tem os japonês lá, né? De alho, cebola e... Exatamente. Aí cada um tem uma peculiaridade. Paracatu tem essa área irrigada dividida em 300 irrigantes. Unaí é 60. Então, quer dizer, são irrigantes maiores. Né? Cristalina já vai aí o meio termo entre os dois. Você vai para Luiz Eduardo, são poucos irrigantes, são irrigantes muito grandes. Cada um tem a sua característica, mas essas 3 cidades, né, é onde realmente tem a irrigação. É impressionante. Lá eles, principalmente pivô central. Lá eles realmente aderiram a essa técnica. E eu tenho uma curiosidade. Sim. Quanto tempo que demora para você montar esse sistema todo? Porque você falou que o mais usual é de 150, 250, mais ou menos? Isso. Aí quanto tempo que demoram esses, assim, para montar esse sistema numa propriedade, demora quanto tempo? Ok. O pivô em si, ele é um sistema que é dividido em 3 partes. O que a gente vê, aquele bonitinho irrigando, a gente chama de parte aérea. Aquela estrutura, Tem quantos metros de altura aquilo lá? Ela dá uns 4,60 m. É muito alto também. É o pivô mais baixo. Esse é o mais baixo? É de aço galvanizado. Isso. E aí vai subindo até 7,60 m. Aí que são esses gigantes, que aí tem que ter essa altura toda, ou não? Os gigantes normalmente são os mais baixos. Ah, tá. Mas é porque acho que também depende da cultura, né? Que você vai cultura. plantar. Porque depende da colheitadeira. Porque aí depende da colheitadeira ou não? Até que a colheitadeira, o pivô, afasta. Ele sai, colhe. Aí ele movimenta e colhe a outra parte. É muito bom nesse sentido. Mas um padrão é 4,60 m, que é o mais baixo que a gente fala, né? Sim, que já é gigante. Mas tem alguns que é 7,60 m. Isso, mas é igual uma cana, por exemplo. Uma cana chega a 3, 4 metros de altura. Isso. O de cana é na faixa de 5 metros, né? É o meio termo ainda tem mais alto ainda, que é para citros, mamão. café. Eu já vi em banana, né? Tem o pivô também. em si,
eu vou dizer assim, o pivô hoje, ele é o equipamento feito mais adequado para áreas de irrigação superior a 20 hectares. Perfeito. Ponto importante. Apesar que a gente tem pivôs menores. Sim. Ok? Aí, pessoa mais capitalizada tá comprando pivô de 7 hectares, de 5, de 9. Isso. Ok? Mas quando a gente entra nesse o mais comum, aí quanto tempo? Você falou que você pode dividir o projeto, né, em isso. 3 partes. Exatamente. Parte Essa aérea. parte aérea, vou pegar um pivô de uns 150 hectares, a nossa equipe hoje coloca ele em pé em 5 dias. Meu Deus. É muito. Não Caramba. existe nenhum sistema de irrigação, nenhum. É muito rápido isso. Que É porque ele é tão meio rápido. pré-montado, né? Mais ou menos, né? Ele vem todo desmontado. Ele vem literalmente cano por cano, cantoneira por cantoneira, parafuso por parafuso. Então essa é a parte fácil. Exato. Aí Qual vem. que é o desafio? O desafio é a infraestrutura. É Adutora, casinha de bomba. Aí a adutora mais uns 2 dias. A parte elétrica mais uns 2 dias. Hoje a nossa média são 13 dias úteis. Para deixar pronto, funcionando. Prontinho, funcionando, É muito rodando, rápido, com água na né? ponta. É muito rápido. O brabo é aguentar os 2 anos pra sair o outorga de água. Então, você está vendo quando eu falo assim que o difícil hoje é a parte de infraestrutura? É. Porque tecnologia... Nós temos, né? Mas... Eu estava participando semana retrasada do Inovagre, e aí com um amigo americano, ele contando, a tecnologia que nós usamos vem de fora. Ok, ponto. Isso para mim não é ruim. Sim. Eu posso comprar um telefone que vem de fora? É bom, eu compro, não Claro, tem problema. Claro, Mercado, se é eficiente, por mercado. que não? Por que não? E só que ele falou, aí eu falei a meta, por exemplo, hoje os nossos equipamentos pivôs centrais vão com uma tecnologia chamada FieldNet. O que é isso? É o campo conectado. Ou seja, daqui do meu celular, eu consigo ligar e desligar qualquer equipamento, né, que estiver conectado à rede. Então, é um equipamento tão simples. Olha, eu vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada. É um sistema, um aplicativo, né, dos mais simples que tem. Mas esconde aqui uma ferramenta, é o seguinte. Tem internet, ó. Aqui eu consigo entrar, ó. Cada bolinha dessa é um pivô. Cada bolinha é um pivô. Em tempo aí, real, Nossa. tá? Aí, Uma imagem de satélite. isso. Eu consigo aqui, ó, entrar no equipamento desse. Por que tem ligar. por que tem um que tá verde e tem um que tá cinza? Por exemplo, esses aqui estão desligados. O que deu vermelho, por exemplo, ele desligou, ele deu um alerta. Algum problema. Ah, você tem essa facilidade também de saber se tem algum problema naquele pivô ou naquela área específica. Exatamente. Ele me manda. Então, essa parte de telemetria, na pandemia, foi excelente. Porque a internet hoje, qualquer fazenda que eu vou, tem internet. Não, e sem falar que eu lembro que antigamente, na minha época de antigamente, né? Eu já tô falando minha idade aqui de novo. Tá achando meio velho aí, já. Quando eu fazia faculdade, doutor, eu fui lá na disciplina de irrigação, o professor José Alves tava contando que tinha uma profissão que era o cara que ligava e desligava pivô. Isso. Que montava na motinha e tinha que ir lá no meio do pivô pra desligar e ligar, né? Acabou isso, né? Ou seja, a gente chama de pivozeiro. Pivozeiro. E aí, isso ainda tem, tá? Mas olha, cada pontinho desse aqui, ó, é um equipamento, é um pivô central. Aí nós pegamos, por exemplo, fazendas. Você vai pegar fazendas que tem uma quantidade muito grande. Olha, eu pego aqui, ó, tem 54 pivô. Caramba. Uma distância de ponta a ponta, nós estamos falando em 40 quilômetros. Isso é uma fazenda só? Não. Isso aqui é uma só, Ô, Uma louco. tá? Então você tem aqui cada equipamento desse, é um pivô central. Eu consigo olhar em tempo real, ó, tá todos desligados. Por quê? Tá chovendo. Então eu consigo, por esse sistema aqui, entrar num equipamento desse, ligar ele, colocar o ângulo para ele desligar. Eu consigo fazer tudo na palma da mão. E assim, de uma forma muito simples, olha. E remota. O que é o legal? Eu chego, por exemplo, na propriedade, eu pego uma pessoa aqui, eu sempre pergunto assim, poxa, você sabe mexer no WhatsApp? Olha. Cara, não sei. Falei, ótimo. Então, o WhatsApp foi acabou. muito bom, gente. Porque eu pego uma pessoa simples, ele aprendeu a mexer no WhatsApp, Ele consegue mexer nesse ele aplicativo. consegue mexer nesse aplicativo. Sensacional. Tá? Então, assim, hoje eu falo, quem quer trazer tecnologia, eu falo, olha, a sua tecnologia tá para computador ou tá para celular, para smartphone? Se não tiver no smartphone, meu amigo, esquece. Né? Você tem que trazer facilidade. Hoje a pessoa entra aqui, ele monitora. Ah, Enoque, meu equipamento está aqui. Eu quero desligar o meu equipamento aqui. Ó. Eu clico, arrasto,
Quando chegar aqui, ele desliga. Olha aí, Liga lá, sozinho, igual um programa. relógio ali, ó, ele mexe igual um Pois é. relógio. Ah, Enoque, será que o meu... E a gente usa muito esse termo. O pivôzeiro ligou o equipamento, não ligou? Poxa, o cliente vem aqui, ele olha o histórico. Eu sei tudo que aconteceu. Tá tudo E a na gente palma da entrevistou mão. o pessoal da Agrometos, Ah, e você da- sabe que é, eu tava pensando nisso que é uma também. empresa de agrometeorologia, Uhum. que ele estava contando que dá para associar, por exemplo, o pivô aos sensores de meteorologia deles, para que eles se conversem. E aí, não, agora a umidade do ar tá tanto, a evapotranspiração tá em tanto, tá na hora de ligar o pivô, ou não. Ou não, ou então E aí, abortar a operação. Exatamente. Essa ferramenta faz isso. E o que ela faz de mais interessante? Por exemplo, na fazenda que o próprio grupo pivô tem um pivô lá de 225 hectares. E aí esse pivô, como ele é muito grande, a gente não consegue plantar todo o pivô de uma vez. Então eu planto metade do pivô e depois de uns 30 dias eu planto a outra metade. Isso é muito comum na agricultura. É escalonamento. Escalonamento. O que acontece? Eu vou ter plantas de tamanhos diferentes, demanda de água diferente. Isso. E esse sistema, eu cadastro isso e ele me gera uma lâmina. Então ele me gera uma lâmina aqui de 7 milímetros e aqui de 5. Então ele te entrega, ó. A demanda Aí é você diferente. clica, aceitar. Pronto, É ele muita parte. modernidade. Aí, muita Transcrevendo para o modernidade. público leigo, né? É um cara de 100 quilos e um cara de 50 quilos. Exatamente. Esse aqui vai comer 2.000 calorias, esse aqui vai comer 100 calorias. Pronto. Aí você vai lá. Não, o que eu mais achei sensacional desse sistema é que além dele atender a necessidade, foi como você bem disse, ele tem que vir também para trazer facilidade. Não é apenas aumentar a produção. Ele vai além. Além. Não, exatamente. e inteligente. conhecendo produtor rural igual eu conheço, você conhece também, eu tenho certeza que eles devem adorar sentar num boteco e abrir o celular aplicativo e mostrar pro outro. Ó, Isso é olha aqui, verdade. vou desligar e ligar meu pivô daqui, ó. Eu falo que isso é a disseminação por inveja. No bom sentido, sabe? Eu entendi. A pessoa olha e isso realmente isso acontece, né? Quer dizer, poxa, ele tá mostrando que tem tecnologia. E o mais bacana, né, que esse sistema, né, chamado FieldNet, quando a gente começou há 2 anos atrás, né? A gente Muito tinha recente. tinha uma média de vendas. Esse sistema existe desde 2012. Mas aí o boom foi na O pandemia. boom foi- Quase pandemia. 10 anos aí de E sistema. aí foi feito um trabalho de conscientização dos nossos vendedores, de falar assim, gente, isso é o nosso top. Aí nós saímos de um percentual de vendas que era em torno de 50%. Então 50% dos produtores queria que 50% não. E hoje nós estamos com 95% dos produtores compram com essa tecnologia. Já é automático, né? Ele quer a máxima tecnologia. Se ele já Exatamente. vai adquirir, por que não? É igual o carro com ar-condicionado, já não tem jeito. E a minha visão era o seguinte, que lá fora já era tudo automatizado e tal, e aí em conversa com esse amigo, né, nesse Americano. congresso no Novag, ele falou, Enoque, você está falando em 95% aqui, eu vou falar que aqui não passa de 15%. Você tá brincando. Então lá fora a gente acha que, né, apesar da tecnologia ser produzida lá, a utilização, a aderência do produtor lá É diferente. é muito menor. Por 2 aspectos. Lá nós estamos falando de uma agricultura que é mais familiar em si. É, lá, Aqui lá nós o- trabalhamos com uma agricultura mais moderna, mais É industrial. pujante. É industrial que a Profissionalizada, gente né? fala, Exato. profissionalizada. lá você pega o produtor, é ele e o filho dele que toca 100 hectares. Aí ele não está nem aí para a tecnologia. Nem E dá por tempo. incrível que pareça, a tecnologia desenvolvida lá, feita lá, mas eles não utilizam. E é por isso que eu falo, o agricultor brasileiro carrega isso, gente. Nós somos muito mais tecnológicos que o restante do mundo. E é por isso que cresce tão rápido. É porque ele está aberto às novas tecnologias de todas as áreas, de Enoque. genética, e vai passando até chegar à irrigação. A de E- genética ainda tá mais ainda à frente, assim, porque eu falo que... Ela adorou o a podcast gente- com o melhorista aqui, que a gente falou Que a de gente arroz. falou, ele falou assim, olha, tem 30 anos, 40 anos de pesquisa. Uhum. Então, eu achei sensacional também. Eu falei, eu nem E- sabia que o Brasil estava tão à frente assim. Na verdade é o seguinte, essa questão do avanço da tecnologia, quem foi o primeiro, o prepulsor, foi o GPS na parte de máquinas. Ou seja, Há 10 anos atrás. Alguém falou isso pra gente. Foi Quem a falou guerra. isso pra gente? Foi o Lucas Rezio. Que falou isso pra gente também, foi o GPS. Isso foi, digamos assim, a porta de entrada. Alguém teve que ficar batendo lá. Gente, para vender máquina com GPS era o trem mais difícil do mundo. Era Eles sem estavam sentido, tentando, né, tentando. pro produtor, né? Ele falou, produtor. qual que é o sentido disso? Hoje é o contrário, já está embarcado, não Nem que- vende nem, sem. Nem questiona. E aí, quando a gente entrou, quando a irrigação entrou com essa parte, já estava pronto, o mercado já estava pronto, sabe? E aí foi mais fácil.
né? Enoque, e hoje assim, desculpa que o assunto é bom, a gente fica cortando. Hoje, você falou dos Estados Unidos, aí a gente tá falando de países fora. Hoje, referência mundial seria o quê? Israel, Nova Zelândia? Enfim, no seu ponto de vista de player global mesmo, quem que você acha que hoje é referência na irrigação? Olha, vamos lá. Em termos de tecnologia para mim é algo global. Ela é igual, né? É igual. O acesso está igual para todo mundo. É igual para todo mundo. A disposição, o conhecimento tá para todo mundo. Agora, quem utiliza é que é diferente. Então, eu vou pensar o seguinte. Quem mais utiliza, para mim, é quem mais é tecnológico. Boa. Eu vi isso nascer na irrigação. Na década de 60, começou os primeiros estudos de como utilizar a água. Não era equipamentos. Era o seguinte, você tem um equipamento, quanto que você precisa irrigar? É o chamado manejo. Isso foi 60, 70, perdurando. No Brasil, né, nós tivemos algumas empresas de manejo, foi as primeiras do mundo a realmente colocar em prática isso. Tá? Então, foi um exemplo que eu estou dando. Mas, em termos gerais, para mim hoje, o país mais de ponta em termos de irrigação, de utilização de grandes áreas é o Brasil. Sério? Eu falo isso sempre. Que legal, cara. Que Por exemplo, orgulho. Eu pego o pivô central. Eu vou procurar o maior pivô central dos Estados Unidos. A média ali, 100 hectares, para eles é pivô gigante. O ideal lá é 50, 60. Olha. Aí quando eles vêm no Brasil, que o Brasil quer pivô de 200, de 300 hectares, eles... O brasileiro é maluco, o brasileiro é maluco, não pode. Lá nos Estados Unidos, é o diâmetro de tubulação, lá existe tubulação de 6/58. Aqui no Brasil nós temos de 8, de 8/58, de 10 e de 12. Poxa, porque o mercado brasileiro falou, meu amigo, aqui as coisas é cara. A ideia é o seguinte, no Brasil fica mais caro, Sim. né, por conta de moeda, por conta de outras coisas. Então, como o custo é maior, ele quer um pivô maior para ficar mais barato. Diluir, né? E aí, os produtos são testados ao extremos aqui. Por quê? Nós fazemos 3 safras no ano. Com esse clima abençoado, essa água abençoada. Exato. A qualidade de energia nossa é péssima. Então, os equipamentos elétricos eles têm que suportar alta incidência de raio. Então, eu falo, hoje o Brasil, para mim, é referência em produtos de tecnologia. Por quê? Produz? Não, porque utiliza. Quer testar uma tecnologia? Traz no Brasil. Deu certo, meu amigo? Você pode levar para qualquer lugar do mundo. Ainda mais nas nossas condições que a gente tem que aplicar, então vai dar certo mesmo, em qualquer lugar do mundo. E o mundo percebeu isso. Né? O Pedro falou de algumas marcas, né? De fora. Quando eles trazem para o Brasil e começa a dar certo, é um abraço. Vai fluindo, né? Porque o produtor gosta de tecnologia, gosta de... Quando eu falo tecnologia, parece que é só coisa de informática. Não é, gente. Tecnologia, assim, pode ser um emissor de elevada eficiência, pode ser uma tubulação resistente a raios solares. Tudo isso é tecnologia, né? E o que vale hoje, doutor Enoque, um sistema de irrigação de um pivô desse de 100 hectares, mais ou menos, numa média, assim, só pra gente... Ok. Que a gente tá falando tanto de pivô, né? O cara deve estar pensando, quanto que custa esse negócio aí? Eu acho que a pergunta que eu mais escuto, né? No meu canal, eu só publico lá um vídeo sobre pivô. Não, quanto que custa? Eu quero colocar uma aqui. Minha área tem 100 metros de comprimento, 150. O pivô, um pivô de 100 hectares hoje, mais ou menos, vai estar custando na faixa aí de 1.800.000 a 2 milhões, né? Isso com a adutora, a casa de bomba, Isso. É uma tecnologia a água caindo. Água caindo. de alto valor. Então, nós Porteira estamos falando fechada. de 18 mil por hectare, 20 mil por hectare, Boa. né? Nesse tamanho. Se eu pego um pivô muito pequeno, um pivô de 40, de 30, de 20 hectares, É o mesmo. ele vai valor. custar 50 mil reais por hectare. Olha, Então Boa. fica muito caro. que loucura, Tá? gente. E aí você fala, nossa, aí já fica... Não é que fica o período, né? O payback, né? O payback dele já fica mais elevado e aí eu preciso usar de estratégia. Entrar com a cultura de um valor mais alto. Bem mais alto, é isso Tá? aí. Porque hoje, a grande parte dos nossos pivôs são feitos para grãos. Milho, soja, feijão, trigo, né? Que são culturas boas de manejar. Eu tenho uma fazenda gigante com pouquíssima mão de obra, porque é uma cultura bacana. Agora, se eu for para HF,
se eu for para as outras culturas, eu tenho que ter área menor, porque eu não dou conta, e muita gente, muita mão de obra, equipamentos bem mais caros. É isso que eu ia perguntar, porque o cara que põe um pivô numa área de 30 hectares, de 20 hectares, ele tá pensando lá na uva da vinícola, que vai ser um vinho de R$100 a garrafa que ele vai vender. Né? É diferente do produtor de grãos, que é commodity, digamos, né? E é por isso que o sistema fica viável. Porque não existe um tamanho de pivô adequado, né? Melhor. O que existe é o plano que eu vou traçar para que aquele equipamento seja rentável. E o pivô é um tipo de aspersão, não é? O pivô, na verdade, ele foi desenvolvido por um engenheiro mecânico, né? Que teve a brilhante ideia. Primeiro começamos com aspersão, claro, depois da inundação, né? Depois da inundação que... Boa, que legal. Essa é uma pergunta boa, né? A história do pivô, né? A história, Quem né? que teve a ideia de passar um risco lá no meio da circunferência e ligar esse negócio aí, né? Foi inventado por um engenheiro mecânico. Eu não sei agora o nome ao certo, mas a ideia dele foi o seguinte. A irrigação, você fazia uma linha, colocava os aspersores, ligava a bomba, ele jogava água. Naquela circunferência ali, circunferência, fazia aquela linha. Um jogando no pé do outro. Desligava, pegava a equipe, desmontava, montava na próxima, ligava de novo. Que engenharia. E isso durou, a gente chamava de aspersão convencional, né? Isso durou muito Gate rápido. tempo, gate rápido. Mas a mão de obra era muito grande. Porém, o equipamento era caro, a mão de obra era muito barata. Aí, com o tempo, as coisas vai fazendo isso aqui, ó. Mão de obra passou a ficar muito caro. Então muda-se o horizonte. Aí eu quero equipamentos automáticos com pouca mão de obra. Aí esse cara teve a ideia seguinte, poxa, mas se essa linha movimentar... Aí ele colocou rodas, fizeram um monte de engenharia e aos poucos foi evoluindo. O pivô central de hoje, ele é o mesmo equipamento de 40 anos atrás. O pivô, a estrutura metálica. É a mesma engenharia. Engenharia raiz, não falha, não. Gente, é igual um prédio. Um prédio, você pega um prédio comum, né? De estrutura comum, é a mesma estrutura. Moderno, porque você pega lá Manhattan, Nova York, aí, referência. Tem prédio que foi construído na 1900, de 100 andares, que estão lá até hoje, né? Então, assim, a hidráulica não mudou, né? A parte estrutural não mudou. O que mudou no pivô foi a parte elétrica, que surgiram coisas mais modernas, a parte de automação que não tinha, os emissores, os bicos, né, para fazer a dispersão da água, que aí você elevou a eficiência do pivô para... Você sabe o que você falou, quando você está falando de material, eu até fiquei curiosa, assim, tem como o produtor chegar lá e falar assim, olha, eu quero um pivô baratinho, não quero caro, não. Tem essa diferença, assim, eu não falo de qualidade de material, mas às vezes é igual falar assim, não, eu tenho dinheiro para comprar um Fusca ou então para comprar uma caminhonete. Quando ele chega lá e fala assim, não, eu quero um pivô, mas eu quero o barato. Tem o pivô barato ou o pivô caro? Tirando esses acessórios que você falou, que é telemetria não, é a Wi-Fi, automação. Tem o baratinho e o caro lá? Tem essa opção? Eu falo que pivô, a gente não compra pivô, a gente compra projeto. Tá? Nós temos um erro conceitual de pessoas que chegam e analisam só o preço final do pivô. Isso é muito errado. Tá? E por isso a gente recomenda, né, que se tenham consultores. Tá? E por quê? Uma máquina, quando você vai comprar, um carro, quando você vai comprar, ele tem 3 versões. Versão A, B e C. Você chega lá, tá pacote fechado, você chega e compra. 1.0, 1.8 e 2. Pronto. É isso aí que eu quero saber. No pivô, a gente compra lâmina, a gente compra tipos de material, a gente compra tamanho. Digamos que para o mesmo tamanho, de 100 hectares. Isso. Eu tenho a possibilidade de comprar um pivô que joga 2 milímetros e um pivô que joga 14. Quando eu trabalho de 12 para 14, brincando, você vai aumentar o custo do pivô em 30%, 40%. E vai jogar mais de 10 vezes, quase 10 vezes. Aí, às vezes, a pessoa vai no concorrente A, no B, no C e traz, mas não é o mesmo produto. Porque um baixou a qualidade, tá? E nós da Pivô prezamos muito isso. Eu vou vender um projeto que funcione. Claro. Porque eu não estou preocupado só com essa venda. Isso. Eu estou preocupado com a continuidade dos nossos clientes. Isso é quase uma lei de mercado hoje. E vida útil, né? Exatamente. E vida útil, né, doutor? Porque não adianta, o pivô tem que durar lá há muitos anos. Pra você ver, um pivô dura, né? No mínimo 30 anos. Olha aí. O custo de manutenção de um pivô, né? Ele é menos de 1%. Só para termos de comparação, em máquinas nós trabalhamos na faixa de 10% ao ano.
custo e depreciação. Nós temos clientes que agora voltaram, estão trocando aquela parte aérea, né, que vai ficando velha e tal. Sim. Eles, não, deixa eu reformular isso aqui, troca a parte aérea, e eles estão trocando novamente com a gente. Por quê? Porque o projeto foi bem feito. Você monta o primeiro pivô bem feito, você vai montar o segundo, vai montar o terceiro. Né? E olha, com a nossa experiência aqui no podcast, o segredo da irrigação é o projeto. É o projeto. É o coração. Se você começar errado aí, esquece. É prejuízo na certa. E agora a gente está vivendo um momento muito bacana, Pedro e Lara, que é a expansão, assim... esse estudo que eu apresentei, ele traz o mapa de todas as cidades, né, que vai ter expansão. E quando eu pego uma parte do Goiás ainda, tem uma parte da Bahia e o Matopiba, essa área vai realmente, assim... Dá um boom. Dá um boom. E sem falar que a gente tem aqui uma das maiores riquezas do mundo, que é a questão da água, o aquífero Guarani, né? Que enfim, o potencial igual você falou, vai aumentar no mínimo 10 vezes aí essa área irrigada no Brasil e o trem vai pipocar, né? Você vê, Para interessante. os outros, né? Para nós não, para nós vai ser bom. Vai ser bom. Tem segurança, né? Eu publiquei um vídeo no TikTok, né? E exatamente de uma fazenda que utiliza a água do lençol, né? Você tem lá, do lençol não, do aquífero, tá? Na região da Bahia, tem uma região lá que só irriga pro aquífero. E não é proibido. É legal. Não é proibido, isso. é legal, tem desde outorga, que tenha a documentação. tudo. Inclusive, gente, a gente pega assim, vamos pegar o estado de Nebraska, nos Estados Unidos, onde tem 24% dos pivôs do mundo. Então, a maior irrigada do planeta é lá. A água vem de onde? Do aquífero. Eles irrigam há mais de 35 anos. Se não fosse o estado do Nebraska produzindo isso, os Estados Unidos... É o ciclo da água, né? Iria depender de... Né? É o ciclo tudo. da água. A água fica girando, vai e volta, Exatamente. Então, e eu publiquei esse vídeo e deu uma polêmica danada. Nossa, é por isso que a água está secando, é por isso que não sei o quê. E aí, claro, entra pessoas e falam, gente, entendam do processo, né? Por quê? Quando eu falo que a agricultura consome água, é um conceito errado. Concordo. Isso foi colocado há muito tempo atrás e a gente engoliu isso e ficou. Né? Até a própria Ana divulga lá, né? Nós consumimos 75% da água. Ok. Mas vamos analisar o nosso consumo, como é que é chamado? Nós capturamos a água do rio, jogamos para a planta, a profundidades que não passam de 40 centímetros. Então, falar que a irrigação lixivia, que percola os defensivos agrícolas e que chega no... Gente, isso é a maior mentira que tem. Eu preciso de uma lâmina tão alta para fazer essa percolação, que só com a chuva que eu consigo fazer isso. Não é a irrigação o grande vilão. E na irrigação a gente trabalha de 15 a 40 centímetros de solo molhado. Não passa disso. Tá? E essa água entra e a planta ela precisa de puxar a água do solo. Então ela abre os estômatos, evapora a água e puxa. E trabalha como uma bomba. Uma bomba. E aí puxa os nutrientes junto com a água. Então uma planta, uma cultura do milho, a gente irriga 600 milímetros, fica no milho 6 milímetros. Ou seja, nós consumimos 1%. Os outros 99% nós ciclamos. Voltou para a atmosfera. Sem falar porque é todo um ciclo, né? Lavoisier, né? Já dizia, Isso. Né? Nada se cria, tudo se transforma. Aqui um pedacinho desse microfone dessa mesa já foi um pedaço de uma planta, do solo. Isso num ciclo eterno, né? Que fica girando. E essa visão sua de falar que a agricultura consome, eu concordo com você que ela é muito leviana. Por quê? Vamos falar do boi, da pecuária, do boi. Já escutei notícia. Produzir 1 quilo de boi é 16 mil litros de água. E, cara, mas... O boi bebe a água, faz xixi no solo, transpira, você come a carne e tá tudo girando. É o ciclo da vida. Foi assim, é uma ideia que é plantado isso. Eu acho muito errado. Né? Já ministrei para adolescentes de nono, de primeiro ano, e eu sempre tentando mudar isso. Porque olha só, se eu analisar uma hidrelétrica, vamos entrar num assunto polêmico aqui. Eu tenho um córrego normal, uma largura de rio de 3, 4 metros. Eu venho construir uma hidrelétrica, agora eu tenho um espelho d'água. O que eu estou provocando ali? Evaporação, perda de água. Não é a mesma coisa de eu pegar essa água, jogar na agricultura e evaporar? Quando eu
Ué, então peraí, Enoque. A agricultura consome água mais ou menos igual a hidrelétrica. Mas hidrelétrica nem entra no cálculo. Aí eu tenho uma pesquisa que foi conduzida pelo professor lá de Viçosa, né? E ele fez essa simulação. Peraí, se eu considerar todas as hidrelétricas brasileiras, o consumo de água delas por evaporação é maior do que a agricultura. E aí? Alguém fala que elas são vilãs? Né? Não, ninguém nem considera, não põe nem na conta. Né? Tá? Então isso é uma coisa assim que a gente precisa desmistificar, né? E aí a gente tem, né, vários professores que tentam trazer isso. E eu acho muito importante a questão das redes sociais, porque é um mecanismo que a gente tem. Que é a voz. Isso. Porque às vezes essas grandes mídias que nós temos aí, né? Esses grandes canais televisivos, que antigamente era o que passava a maior parte da informação, passa essa informação distorcida, informações, muitas vezes tendenciosas. Ixi, Gente, total. já caiu no Enem que a irrigação é um problema ambiental. Pois é. Eu estava estudando e a gente pegou aquilo, a gente escreveu a carta, né? Para anular aquela questão e realmente foi anulado. Quer dizer, olha o absurdo. Pois é, A isso aí ignorância. é o reflexo do nosso ensino, né, cara? Exatamente. Não, assim, a gente tem que defender e, assim, hoje, né, Mais do que defender até, que você é professor, doutor, eu acho que a gente tem como obrigação é passar clareza. Exatamente. Porque você trouxe diversos dados, embasamento científico, é Muito a sua conhecimento. área. Então, a gente não está falando qualquer coisa. Aqui a gente saiu há muito tempo do achismo. do achismo. Então, aqui é embasamento científico mesmo. Então, a gente tem que parar de ficar assistindo notícias sensacionalistas, notícias ruins, que eu sempre me pergunto, me conta, doutor, o que você acha que essas notícias tão negativas em relação ao agro, por quê? Porque tem que botar a conta, tem que entregar essa conta para alguém? Ou qual que é? Eu fico assim pensando nessa teoria da conspiração. Falei, o que acontece? Que parece que é uma campanha das grandes mídias para denegrir o agro. O que será que é essa motivação? Eu não entendo isso. Particularmente, assim, eu não... Vamos alucinar, doutor, vamos alucinar. Eu não achei, assim, um parâmetro específico, sabe? Assim, poxa, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas eu acho que é relacionado ao seguinte, ao sucesso. Não se atira pedras em árvore que não dá frutos. Bela ótica. Né? Então, assim, a agricultura, ela vai caminhando, vem crise, ela tá lá de pé. Engraçado que quando a agricultura também passou por alguns momentos, né, de perrengues e tudo, e nessa época não tinha ninguém atacando, não. Agora, quando a agricultura vem, que é pujante e tudo, né? Aí atira pedras para tudo quanto é lado. Sim. Doutor, eu acho que a gente conseguiu ficar aqui horas e horas e horas e horas conversando. E Com já certeza. tem 1 hora que a gente está conversando. Infelizmente, é o nosso tempo limite do episódio, né? Mas nós vamos ter que marcar outras vezes para a gente vir falar de outros assuntos aqui. Com certeza, eu fico bem aberto aqui, né? Que bom, olha, adorei esse nosso bate-papo. Igual assim, eu sempre falo que eu gosto de assuntos que tenham embasamento, que tenham conteúdo, e quando a gente sai desse, a gente consegue trazer informação verdadeira. Então a gente bebe na fonte. Então foi muito bom o nosso papo de hoje, acho que foi bastante esclarecedor da importância. Você também trouxe sobre tecnologia e a importância da irrigação. Muito obrigada, foi nota 10. Olha, eu agradeço demais, né? Acho que em nome também da Pivô, que ofereceu, eu agradeço o Pedro, né, que me convidou. Foi através dele que eu conheci o Pedro, o Geraldo e outros, né, que estão aqui na área. E se Deus quiser, eu estou organizando aí, tem muita surpresa bacana, né? E o meu planejamento é para mudar aqui para Goiânia, né? E vamos ver se vai dar tudo certo pra gente estar aqui mais próximo, né? Opa, maravilha, que desse notícia mundo, boa. Aí vai ficar mais fácil A gente ainda, vai precisa ser de muito gente mais boa aqui em tranquilo. Goiânia, é isso aí. Sim, sim. Aqui é sua casa, pode ficar à vontade. Sempre que você achar interessante, fala, Pedrão, vamos discutir um assunto aí. Você tem meu contato aí, não tem? Tem sim. É isso aí, então chega pra cá e fica à vontade. E o que eu achei melhor, doutor, é que você traz tudo de uma maneira muito didática. A sua comunicação é muito clara, né? Eu tenho certeza que todo mundo que escutou esse podcast Entendeu já vai ter tudo. uma outra visão sobre um pivô de irrigação, sobre a irrigação de maneira geral, né? E quem quiser te encontrar nas redes sociais também, como é que faz? Sim. Pessoal, o meu canal principal é o canal do YouTube, né? DR Irrigação Enoque. Lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia,
mostro alguns vídeos ensinando uma linguagem bem direta, né? Para que a pessoa possa aplicar. Também tenho no Instagram, né? Enoque Doutor Irrigação, que eu coloco algumas coisas. E também no TikTok, DR Irrigação Enoque. Eu posto alguns vídeos mais rápido, alguma coisa mais descontraída lá. Tá muito moderno esse doutor, não tá não? Tá em todas as redes sociais, bombando. E depois eu quero que ele conte a história também do Enoque, porque você sabe que Enoque foi um personagem bíblico que foi arrebatado de carruagem de fogo. Depois eu conto essa história também. Pois é, muito bom. Tem muito assunto pela frente ainda, né? Show de bola, que episódio top. Muito bom mesmo. Pessoal, eu quero deixar o meu arroba para vocês, é @larabrito.real, e quero convidar você também a seguir o nosso Instagram, que é @portalagro2, combinado? E o seu, Pedro, qual que é? Perfeito, o meu é @porpedromaia, né? Tem o nosso Instagram também do portal, que a Lara já falou para você, que é Portal Agro2, e nós temos também um canal de cortes, que às vezes você não quer assistir o episódio todo, você quer ver só um pedacinho, a gente separa ali vários melhores momentos de cada podcast, para você assistir também de uma maneira mais rápida, descontraída. Exatamente, e depois ficar curioso e assistir o episódio inteiro. É isso aí. Então, muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora assistindo esse episódio. Ó, não preciso nem falar para você inscrever no canal, né? Inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ó, esparrama no mundo aí, que coisa boa, a gente tem que esparramar. É isso aí. Fechou? Tchau, tchau. Tchau, até a próxima, pessoal.